Olá a todos, eu sou Thales Silveira, coordenador de comunicação do Instituto Brasileiro de Infraestrutura. Hoje estão começando mais um InfraCast, o podcast da Frente Parlamentar Mista de Portos e Aeroportos. E o nosso convidado de hoje é o CEO do Brasil Export, Fabrício Julião. Seja bem-vindo, doutor Fabrício. Muito obrigado, Thales. Um grande prazer estar aqui na sede do IBI, sede belíssima. Agradecer também o convite do meu amigo, Dr. Mário Povia, nosso presidente aqui do Instituto. E é um grande prazer estar aqui discutindo uma pauta importante para o Brasil, uma pauta importante aí do ponto de vista econômico, de geração de emprego, de renda, e que eu acabei virando um grande apaixonado, né, por este tema. É verdade. E ao meu lado, como sempre, o nosso diretor-presidente do Instituto Brasileiro de Infraestrutura, Mário Povia. Seja bem-vindo, Mário. Obrigado, Thales. Um prazer grande estar aqui com você, Fabrício. Talvez pouca gente saiba, mas você é presidente de honra desse instituto e eu diria que, sem dúvida nenhuma, talvez o responsável por eu estar aqui hoje, né? Eu tenho certeza que, se o meu nome foi indicado para cá, tem muito da sua interferência, digamos assim, né? Do seu apoio e, enfim, uma honra ter você aqui com a gente, viu, Fabrício? Além do que, sou totalmente suspeito para falar isso, porque sou seu amigo, né? Sem dúvida nenhuma. E o Instituto ganha muito com isso, graças a Deus. Doutor Julião, gostaria de abrir esse podcast perguntando da sua biografia. Quem é Fabrício Julião? Thales, eu vou abrir antes te pedindo já uma gentileza. Já tira o doutor para a gente continuar o programa sem o doutor. Perfeito. Tá, então... Thales, eu acho que eu sou, primeiro, um grande, como eu falei aqui no início, né, um grande entusiasta das coisas que eu faço. Eu costumo sempre falar para os meus filhos, para os meus 4 filhos, que eu realmente não trabalho, eu gosto do que eu faço, eu sou um apaixonado pelo que eu faço. E sempre muito otimista, né, mesmo de um setor com todas as dificuldades. Então, eu acho que eu tenho essa característica de procurar olhar para as coisas, né, e sempre olhar o lado bom, né? Eu gosto sempre daquela expressão de sempre procurar fazer de um limão uma limonada. Também passo isso para os meus filhos. E isso foi desde o meu início, né? Desde quando eu comecei, e lá se vão mais de 30 anos nessa jornada. E como que você entrou nesse ramo de infraestrutura? Então, eu comecei muito jovem, Thales. Eu comecei com 14 anos, né? E com 14 anos eu era operador de fax. Então, até depois explicar para os mais jovens o que era um aparelho de fax, né? Então, eu operava aparelho de fax. E fazendo os eventos. Quando chegou em 2003, eu já havia feito alguns eventos de forma isolada para o setor portuário. Então, eu me lembro muito de um evento chamado Carga Rápida, que nós fizemos em 95. Depois nós tivemos um evento chamado Porto Aberto, que era para discutir a abertura dos portos por conta da mudança da lei, né, de 93. Então, eram alguns eventos isolados. Mas o Porto, sempre nesse momento, um porto muito difícil, Porto Santos. Com muitas brigas, né, com empresários com problemas pessoais, né? Então, o lado pessoal pesava muito mais do que o lado empresarial. Foi quando surgiu a ideia de criar o Santos Export, em 2003, e começar a colocar todos os atores, né, na mesma mesa, para fazer o que a gente consegue fazer hoje pelo Brasil todo. E criar realmente uma política para o Porto de Santos, uma política que não fosse uma política de governo, que não fosse uma política só empresarial, mas que fosse uma política coletiva. E aí entra o lado, né, esse meu lado otimista, porque na ocasião eu falo assim, você está louco, você não vai conseguir ninguém. E de fato, o Santos Export, a primeira edição, nós tivemos apenas 2 empresas participando, né? Eu tive o apoio de inclusive dois grandes amigos. Que ano foi isso, Fabrício? 2003, Mário. 2003, e eu tive o apoio, na verdade, dessas 2 empresas, porque foram 2 amigos. Né? O que o Mário falou da amizade, realmente a amizade numa hora dessa é fundamental. Eu tive o apoio do Virgílio Gonçalves Pina Filho, né? Que sempre me apoiou em várias iniciativas, acompanhou a minha trajetória desde o início, e do Luiz Antônio Veiga Mesquita,
da antiga Ultrafértil, que eu já prestava serviços na época na área de eventos para a Ultrafértil. Então, a Ultrafértil vinha num momento de expansão. Eu lembro que ela fez uma inauguração de um terminal em Catalão, e eu, muito jovem, o Mesquita falou numa reunião de diretoria que era para que eu fosse a Catalão e organizasse toda a estrutura daquele evento. Na época, o Marco Maciel, vice-presidente da República, foi a Catalão na solenidade representando o Fernando Henrique. Então, são algumas histórias aí, por isso que eu falei, já tem aí mais de 30 anos envolvido nessa trajetória. Ou seja, depois vamos voltar aí, porque logo mais teremos uma edição até que condecora tudo isso que você está falando aí sobre o Santos Expo, que teremos aí no próximo dia 22. Mas antes de chegar a esse ponto, queria falar com você sobre essa trajetória. Sim, começou com o Santos, com 2 amigos, como você disse, mas hoje já é um fórum consolidadíssimo no setor. A cada dia, cada momento, a cada evento atrai mais e mais atores importantes do setor, autoridades, né? Eu posso falar que eu participei durante muito tempo como cobrindo esses eventos e sempre foi, você vê que eles escalonam cada vez mais. Conta como é que foi esse passo a passo, como é que esse crescimento se deu, quando você viu que isso aqui realmente era uma coisa majestosa. Foi um processo, né? Eu não diria um processo natural, porque nós tivemos vários momentos de dificuldades, né? Mas foi um processo que nós continuamos apostando sempre, logicamente, sempre no potencial do Porto, né? O Porto sempre teve muita crise com a cidade. Até hoje existe, mas também hoje de uma forma diferente. Mas a relação Porto-cidade sempre foi uma relação muito difícil, principalmente no Porto de Santos. Hoje nós temos um trabalho que a gente vem desenvolvendo ao longo desse ano que a gente começa a colher frutos, né? Inclusive com algumas iniciativas importantes. Eu diria, por exemplo, que uma das grandes iniciativas que a cidade de Santos fez foi a criação da Secretaria Municipal de Assuntos Portuários, né? Isso foi no governo Papa. O Sérgio Aquino, presidente da FENOP, foi o primeiro secretário municipal de portos. E hoje é uma secretaria estratégica, fundamental dentro do contexto da prefeitura e dessa relação porto-cidade. Então, acho que o Santos Export, nós tivemos sempre... É um trabalho de formiguinha. É um trabalho que até hoje nós discutimos acesso, é um trabalho que até hoje nós discutimos dragagem, é um trabalho que até hoje nós discutimos a questão do zoneamento, né? Porque o Porto de Santos, em determinado momento, foi colocando as coisas, e muitas vezes sem uma ordem, sem um planejamento, coisas que outros portos tiveram. Você vê portos mais modernos, portos recentes, você tem lá tudo muito mais organizado, né? E um porto que logicamente, naturalmente, começou a invadir a cidade, ou a cidade invadiu o porto, né? Uma relação que não dá para... a história do ovo e da galinha, não sei quem veio primeiro, mas sempre existiu um certo conflito. Então, assim, eu acho que a grande contribuição do Santos Export, e aí tem mais uma grande contribuição, que eu acho que foi diminuir a distância para Brasília. Nós tínhamos no passado uma relação com as autoridades entre o governo federal e o Porto de Santos e o poder público muito distante. Eu lembro que quando ia um ministro a Santos para fazer uma visita ao Porto, era quase que um acontecimento na cidade, né? Nós tivemos ministros que ficaram mais de um ano sem visitar o maior porto de Santos, né? Porque não existia também o Ministério de Portos ou uma Secretaria Nacional de Portos. Nós tínhamos simplesmente o Ministério de Transportes. E o porto muitas vezes entrava numa vala comum, né? E sempre o patinho feio da história, né? Sempre aquele patinho que ninguém queria muito colocar a mão. Então, eu acho que essa foi outra grande contribuição aí do Santos Export. Agora, Fabrício, o que aconteceu, afinal de contas? Os portos se tornaram mais importantes, eles passaram a ganhar mais visibilidade por serem portos ou por terem protagonistas que puxaram essa pauta? Qual que é o ovo, o que é a galinha disso? Acho que, novamente, os dois, Mário. Eu vou te falar os dois pelo seguinte, porque os portos sempre tiveram muita importância. Mas eles nunca tiveram o destaque, eles nunca tiveram a mídia, eles nunca tiveram a organização trabalhando esse grande ativo.
Eu lembro perfeitamente de um programa do Profissão Repórter, onde o Caco Barcelos foi a Santos para fazer uma reportagem do Porto de Santos, e ele resumiu o Porto de Santos em 40 minutos, 50 minutos de programa, basicamente num ambiente de prostituição, de drogas e de palafitas. E em nenhum momento foi tratada a importância econômica do Porto de Santos, né, o que o Porto de Santos gera de empregos, gera de tributos. Então, eu acho que o Porto sempre teve muita importância, mas nunca teve esse olhar, nunca teve essa engrenagem, essa organização. Inclusive, daí, por exemplo, que surge algumas coisas que hoje, dentro da estrutura do Brasil Export, acontecem, como a Rede BNews. Né? Eu acho que esse foi um papel, assim, foi uma das coisas que fez, mais uma vez, esse lado otimista, esse lado da coragem, em criar, né, um jornal diário cobrindo um setor que tem boas notícias para dar diariamente, que tem investimentos sólidos, investimentos importantes, né, dentro da economia do Brasil. Então, assim, isso vai ser sempre. Esse conflito vai sempre existir. Né? O que nós precisamos é sempre procurar mostrar as duas realidades. Eu acho que uma cidade portuária ela tem muitos ônus, né? Sem dúvida nenhuma. Eu não jamais vou, mas ela tem muitos bônus. Então, nós precisamos sempre trabalhar a questão de explorar os bônus, mostrar os bônus, né? E tentar, logicamente, amenizar os ônus. Né? Uhum. Doutor João, o senhor falou, mais uma vez, desculpe, eu vou trocar esse doutor, mas eu posso falar em relação ao BNews, que foi um lugar onde eu trabalhei, fui muito feliz, agradeço muito o convite, o seu convite, o convite do Leopoldo, fica aqui um abraço para o Leopoldo também, o chefe de redação do BNews, e acho que o senhor tocou num ponto muito importante, que é a questão da comunicação. O Mário já falou em alguns momentos, até que o Instituto criou um comitê temático voltado à comunicação para a gente tentar comunicar, né, Mário, para melhorar a comunicação da infraestrutura. É um gargalo que você conseguiu perceber com essa criação do BNews, né? E também fala um pouquinho para a gente sobre a TV BNews, que é uma outra vertente do jornal que promete muito. Thales, você tocou num ponto importante. Primeiramente, quero aqui mais uma vez reforçar, Thales iniciou com a gente dentro do BNews, né? Então, participou da equipe que começou, né, todo o nosso processo, e foi exatamente isso que nos motivou, né? A questão é exatamente de olhar para um setor que faz grandes investimentos, que tem aí um potencial econômico gigantesco e muitas vezes sai na grande mídia por algum problema, por algum desastre, por alguma questão, e os investimentos todos, todo esse impacto, muitas vezes, quando muito, saíam naquele veículo local. Então, essa coragem foi exatamente, na verdade, um processo natural, na medida que o Brasil Export, quando a gente sai do Santos Export e vamos para o Brasil Export, eu mesmo comecei a encontrar e a conhecer um país que eu também não conhecia. Não do ponto de vista, logicamente, só de estrutura, né? Mas do ponto de vista de empresários, de investimentos, de terminais modernos. Então, tudo isso. E aí eu falava com aquele empresário, chegava em São Paulo, falava, pô, você conhece fulano de tal? Não, não conheço. Mas ele está investindo 200 milhões na... Não, não conheço. Então, isso fez realmente o papel do BNews, trazer todas essas empresas, todos esses investimentos, todos esses atores, para um jornal diário que procura exatamente, não é fantasiar, não é colorir, não é... Pelo contrário, é um jornal que trata a notícia como ela deve ser tratada. É um sucesso, né? Então, hoje, nós temos um jornal, de certa forma, tão pouco tempo, mas consolidado perante o setor. O ministro atual brinca que é o primeiro jornal que ele lê, né? Agradecer ao ministro Silvio Costa Filho pela sua audiência, né? Pela sua frequência, mas é verdade isso. E eu percebo isso não só pelo ministro, eu percebo isso porque às vezes quando sai alguma coisa ligada a alguma outra, a ANTAC, a NTT, né? Os diretores me ligam.
para poder... E ligam às vezes muito cedo, né? 7h30, 8 horas. Eu mesmo às vezes não li o jornal e eles já estão me ligando. Então o jornal ele ocupou realmente um espaço importante. E a TV, ela vem com o mesmo movimento, né? Nós inauguramos a TV exatamente com o primeiro jornal ao vivo do setor. Então o setor passa a ter um jornal diário, às 19 horas, cobrindo o Brasil todo. É um esforço maluco, é novamente um lado realmente de muito otimismo da minha parte para poder colocar uma superestrutura para cobrir isso tudo, né? Mas a gente já começa a receber um retorno muito positivo. Então, não só do ponto de vista de audiência, mas exatamente dos comentários, porque você começa a ter um papel muito importante aqui em Brasília, por exemplo. Quantos eventos importantes ocorrem em Brasília e que muitas vezes não são divulgados, não são cobertos, né? De audiências públicas a grandes encontros como o próprio Brasil Export, né? Então a TV ela passa não só a ter o jornal, ela passa a ter os seus programas próprios. Então nós teremos o Infrajur, que é um programa voltado para o setor jurídico, que participa do Conselho Jurídico do Brasil Export. Nós teremos um programa voltado para ESG, que eu acho que é um tema mais do que fundamental. Vou dar aqui um spoiler e vou esvaziar já, mas a ideia é que tenhamos um programa do próprio IBI. Eu acho que essa vai ser uma grande oportunidade de trazer, né, deputados, senadores para debater semanalmente, né, assuntos importantes para o setor. Isso eu acho que vai ser o IBI vai ter realmente um papel estratégico nisso. E também o outro viés da TV é, logicamente, cobrir os grandes eventos. Então, amanhã vai ter um encontro do setor. Não é porque não pertence ao Grupo Brasil Export que nós não vamos cobrir. Até porque eu trato sempre de forma muito isolada, né? A rede BNews ela é uma rede de comunicação. Atende, logicamente, ao BNews, mas nós estávamos, por exemplo, cobrindo 3 dias a Intermodal, né? E não tem por que não cobrir, porque a Intermodal tem um papel relevante de importância para o setor. Então, tudo isso tem que ser muito, muito separado internamente, e aí eu sou muito chato nisso, né? Eu procuro sempre trabalhar de forma muito independente e muito séria todas as empresas que pertencem ao Grupo Brasil Export. Fabrício, o BNews ele nasceu grande, ele não ficou pequeno por muito tempo, ele ganhou envergadura muito rapidamente, né? E agora com a TV, com a rede BNews, né, ele tende a ganhar mais corpo. Quanto disso é transpiração, quanto disso é inspiração? Mário, aí eu vou abrir falando o seguinte, nós temos uma super equipe, não só eu elogiei o Thales, mas a equipe, e aí o Leopoldo Figueiredo, que é o diretor-geral da rede BNews, ele deixa de ser o editor-chefe do jornal, e aí também entra sempre essa minha preocupação de valorizar quem está com a gente. Claro. E o Leopoldo hoje, assim, eu brinco que às vezes eu chego lá na TV, no jornal, o pessoal me fala comigo, eu falo, pessoal, ele é o dono de tudo isso. Ele é que comanda diariamente isso. Ele transpira, né? Ele vive o dia a dia do jornal, né? E ele e toda a equipe que está com ele. Então, eu diria para você que, assim, eu sempre defendo que a base desse sucesso, né, tem muito da qualidade da equipe, dessa dedicação, desse envolvimento, né, do ponto de vista de inspiração, justamente por uma questão que existia uma lacuna, existia um espaço não ocupado, né, existia um espaço onde eu olhava e aí tem uma questão muito importante. O setor sempre se comunicou muito mal. Eu sempre falo isso, às vezes alguns gostam, outros não gostam, mas empresas gigantes, empresas que têm muito trabalho social, muito investimento, muito emprego gerado, que muitas vezes ninguém conhecia, ninguém valorizava, mas se tinha qualquer acidente, qualquer coisa, aí virava, entendeu? E isso daí, eu comecei também a trabalhar muito a comunicação das empresas, né? Deixar de ter uma comunicação na defensiva, né? E passar a ter uma comunicação proativa, né? Começar a trazer as boas notícias. E isso tem dado muito certo. Notícia boa vende?
Mário, eu não sei se vende porque eu vou lhe falar uma coisa, né? O pessoal me pergunta muito isso. Você não quer dar notícia? Eu quero dar boa notícia. Eu sempre falo que a nossa preocupação, tanto é que, por exemplo, o BNews, isso poucas pessoas sabem, muito mais internamente. O primeiro ano do BNews eu proibi qualquer comercialização de anúncios, porque eu não estava preocupado com a venda de anúncios. Eu estava preocupado em criar a base de audiência qualificada. Eu estava preocupado em acertar a comunicação do veículo, para depois, logicamente, ter o trabalho comercial. Eu diria para você que a notícia boa, ela traz exatamente o público qualificado. Então, hoje, por exemplo, nós temos diariamente de 5 a 6 mil leitores dia no nosso jornal. Esse número, para mim, é muito importante, porque o que acontece com esse número? Quem lê diariamente o BNews é o público do setor. Qualificado. É o público qualificado. É do ministro, né? De repente, o encarregado de manutenção da empresa A, B ou C, importa. Porque nós temos uma coluna, por exemplo, semanal, de divulgação de oportunidades junto a essas empresas, né? Nós passamos a cobrir socialmente o setor. O setor tem os seus encontros e nós temos uma coluna social, nós temos uma coluna de variedades. Então, tudo isso realmente foi um trabalho que que nós fomos fazendo ao longo desses poucos meses aí, né? É verdade. O BNews, ele é muito qualificado em suas questões, até em matérias, principalmente, e a partir daí eu até te pergunto, doutor Julião, vou parar, prometo, efetivamente, quais são os principais gargalos hoje que o senhor vê para o setor? Thales, eu diria assim, tem muita chance de erro aí que é acesso. Acesso é uma palavra que eu percebo que em todos os portos que nós visitamos, seja no Sul Export, no Norte Export, no Santos Export, nós temos problemas de acesso, né? E aí, logicamente, vários tipos de acesso. Nós temos, por exemplo, na questão do Porto Santos, um problema gravíssimo, que é a questão da terceira pista. A terceira pista precisa receber realmente toda uma atenção do governo do estado, porque não é uma questão só que está impactando o Porto Santos. Tem um impacto na população da Baixada Santista, né? A gente virou uma grande loteria. Quanto tempo você vai percorrer os 40 quilômetros que separa o Planalto da Baixada? Pode demorar naturalmente 1 hora, seria um prazo de 45 minutos, mas pode demorar 3, 4 horas. E isso tem um impacto, volto a insistir, na população, né? Eu tenho um filho meu que uma vez por semana sobe para fazer tratamento de São Paulo. Você reside hoje em Santos? Hoje eu resido em Santos. Hoje mesmo eu saí de Santos às 6 da manhã e eu cheguei em Congonhas para embarcar às 8h45. 2h45. Aí vocês vão me perguntar assim, mas aconteceu nada. 2 carros quebrados na subida, um excesso violento de veículos e de caminhões, né? E, então isso é uma situação, e aí eu falei isso com o secretário de Estado, com o Benini. Falei, secretário, não é uma questão para hoje, porque se hoje o governo libera tudo, nós estamos falando de uma inauguração da terceira pista para daqui a 6, 7, 8 anos. E daqui a 3, 4, 5 anos, Porto vai continuar crescendo, as cargas vão continuar aumentando, a não ser que a gente combine o seguinte, Porto, para de crescer. Baixada Santista, para de crescer. É inimaginável. Né? Que é inimaginável. Então, por exemplo, estou insistindo, mas aí, assim, não é só o Porto de Santos. Nós voltamos do Sul Export agora e lá nós encontramos problemas de acessos aos portos da região sul, né? Então, uma dragagem, né, ou uma falta de dragagem é uma questão de acesso. Você está falando de acesso, né? Você tem uma questão de ferrovia para ser conversada muito importante. Que isso, por exemplo, de novo, no caso do Porto Santos, pode ajudar em muito a hora que resolver a questão ferroviária ou amenizar a questão ferroviária. Mas não vai resolver o problema, né? Então, assim, e aí, de novo falando de acesso, não é uma questão só da terceira pista. Era uma questão de discutir a terceira, a quarta, a quinta. A própria questão de mobilidade urbana em Santos. Exatamente. Então nós temos sempre uma mania de ficar escolhendo entre o A, o B e o C. Me perguntavam isso lá atrás. Você é a favor da ponte ou do túnel? Eu falava assim, sou a favor de acesso. O túnel vai resolver o problema de mobilidade? Não.
Não, o túnel vai melhorar, mas não vai resolver. Eu acho que são nós temos vários problemas. Nós precisamos resolver a parte das perimetrais do porto. Nós temos a questão dos viadutos de acesso. Fundamental. Né? Então, assim, não é só também uma terceira pista. Eu também aqui preciso fazer uma autocorreção. Nós precisamos ter a coisa como um todo. Mas, respondendo a sua pergunta de forma muito objetiva, acessos. Acessos é realmente o grande problema hoje do setor. Fabrício, nós temos Brasil Export 2024 e o Santos Export 2003, que você relatou há pouco aqui para a gente, né? Traça um paralelo aí do que é o Brasil Export 2024 e o Santos Export 2003. Se você fosse falar aí de Ferrari, um Fusca, alguma coisa assim, o que é, o que foi e para onde vai? 2003, um grande sonho. 2003, um fórum cheio de dúvidas e um porto cheio de problemas, né? E um trabalho iniciando. 2024, ainda com muitos sonhos, mas com muitas realizações. Um setor completamente mais unido. Eu acho que esse é um grande trabalho que nós conseguimos realizar dentro do Brasil Export. As pessoas passaram a conviver, a se relacionar, e isso ajudou muito em vários assuntos, em vários problemas, né? Então, 2024, o que era sonho, hoje virou uma realidade. Mas o pessoal brinca que fala, mas você não vai parar? Não, eu continuo sonhando. Eu acho que assim como o agro cresce muito, assim como o setor de infraestrutura cresce muito, eu acho que todo o Grupo Brasil Export, o Fórum, tem muito a crescer. E aí eu continuo sonhando exatamente com isso. Logicamente, um sonho muito mais real, né? Então, assim, deixa de ser aquela loucura e aquelas apostas, é quase que um all-in no poker, né? E agora algo mais estruturado. Mas ainda com muitos desafios, né? Eu acho que é essa a grande diferença de 2003 para 2024. E agora também, chegando em 2024, já tivemos até desafios grandes além mar. Singapura Export, Mercosul Export, Portugal Export. Conta pra gente um pouco como é que foi a criação desse desafio fora do Brasil, ou seja, sai de Santos para fora do Brasil. Né? De Santos para o mundo. Exato. Trabalhar novamente a imagem. Eu acho que trabalhar novamente a imagem, primeiramente a imagem do setor. Né? Seguramente foi um trabalho que nós fizemos cercado de dúvidas, porque você falar do Porto de Santos já dentro do Brasil, muitas vezes é muito óbvio, mas pouquíssimas pessoas conhecem o Porto de Santos, né? Pouquíssimos parlamentares conhecem o Porto de Santos. A própria população de Santos conhece de um lado muito superficial. E quando nós chegamos em Portugal, né, nós abrimos o escritório em Portugal, quando nós chegamos em Singapura, ali no primeiro momento a gente precisava levar a imagem do Brasil, né, que é aquela coisa do celeiro do mundo e do país do futuro. Chega de falar que é o país do futuro, é o país do presente. Né, até porque a vida está passando. Né, eu com 14 anos operando fax, eu escutava. Né? Brasil é o país do futuro. Né? E eu continuo escutando isso e os meus filhos escutam isso. Então nós temos que trabalhar, acho que uma agenda muito mais presente. Então, assim, foi um desafio realmente. Chegar em Singapura, chegar em Portugal e levar um setor, levar muitas vezes portos arcaicos dentro dessa estrutura de Brasil Export, porque nós temos portos ainda que precisam se modernizar dentro da realidade brasileira, mas nós temos terminais hoje no Brasil que não devem nada a portos internacionais. Nós temos operações muito modernas, nós temos operações que hoje batem recordes aqui. Então, quando nós chegávamos e nós apresentávamos também os nossos números, eu observava que causava uma surpresa. Né? Então, assim, Portugal nem tanto, porque a realidade de Portugal é uma realidade já menor do que o Brasil. Nós temos em Portugal um ambiente, nós temos em Portugal uma relação muito mal explorada entre países, porque eu sempre defendi que Portugal tinha que ter uma grande importância nas exportações e nas importações brasileiras. Quer dizer,
Um fluxo comercial mais fluxo positivo. Comercial de países irmãos, né? Por que não intensificar isso e não estimular essa relação comercial entre os países? Eu sempre defendi essa bandeira. E no caso de Singapura, nós chegamos lá a primeira vez e nós encontramos um porto mega moderno, né? Um porto com os melhores equipamentos do mundo, com as melhores tecnologias do mundo. Mas começamos a conversar e aprofundar a conversa e percebemos exatamente isso, que os nossos terminais, os principais terminais brasileiros, estavam no mesmo patamar, estão no mesmo patamar, né? E isso trouxe para a gente realmente algo prazeroso, algo realmente que você fala assim, também não estou com esse déficit todo. Então, eu acho que essa foi a grande importância dessa abertura de fronteira. Então, o resultado disso tudo é saber que o Brasil está bem no setor portuário. Obviamente, precisa de melhorias, mas está no caminho correto. Thales, é quase que fazer aquela comparação que o pessoal fala, né, da porteira para dentro e da porteira para fora, né? Eu diria que quando você entra no terminal, é quase que você acessar a porteira para dentro, na questão. A estrutura é muito boa. Nós temos realmente o trânsito, né, da porteira para fora até a entrada no terminal, que são os desafios de acesso, né, que são os problemas todos já elencados aqui. Fabrício, você mora em Santos, mas já não é Santos Export, é Brasil Export. Mas a gente está conversando aqui e você fala muito do Porto de Santos. Quanto do Brasil Export hoje ainda é Santos? Quanto do Brasil Export é Brasil ou é mundo hoje? Mário, realmente esse sempre foi um grande desafio nosso, né, de mexer nesse DNA nosso, que é o DNA santista e o DNA portuário, né? E aí é um trabalho que a gente vem realizando do DNA passar para Brasil, você olhar o Brasil como um todo. E aí eu acho que a transformação em 2019, quando nós fatiamos o Brasil, isso foi decisivo, isso foi fundamental, com a criação dos conselhos regionais, isso foi outra coisa, e agora com os conselhos seccionais. Então, por exemplo, nós temos hoje mais de 600 conselheiros espalhados pelo Brasil todo. Fantástico. Né? E nós temos estruturas seccionais, por exemplo, a estrutura do Bahia Export, ou do Maranhão Export, ou do Rio de Janeiro Export, mensalmente eles se reúnem e tem uma pauta local que está sendo trabalhada, defendida e debatida. Né? Eu vejo os grupos de WhatsApp diariamente com uma movimentação enorme de troca de informação. Então, esse foi um trabalho que realmente nós precisamos mudar. E aí o segundo desafio é sair da questão portuária, que, de novo, sempre foi muito forte, e passar a olhar realmente para os demais modais. Né? Olhar para uma questão, por exemplo, de hidrovia, que eu acho que é um grande problema. Hoje temos uma grande notícia, né? Foi anunciada hoje, a criação da Secretaria Nacional de Hidrovias. Isso é uma grande conquista para o setor. Né? Então, assim, trabalhar a pauta de hidrovia, trabalhar a pauta dos aeroportos, incentivar a ferrovia, as rodovias, e tudo isso, né, dentro daquela coisa que a gente sempre defendeu, que é a multimodalidade. Tem espaço para todo mundo. Nós só não podemos aplicar o modal errado para justamente encarecer a operação. Mas com certeza tem espaço para todo mundo. E também então você acha que hoje é menos portuário também e você é mais multimodal em termos de fórum, vamos dizer, as discussões hoje elas transcendem as áreas de competência de portos e aeroportos, elas avançam para modais ferroviários, rodoviários, em termos de agência você tem ainda a ANTAQ, assim, um grande protagonismo nas discussões, mas você já traz uma ANAC, uma NTT para dentro dessa conversa, é isso? Sem dúvida, Mário. Eu acho que esse é um trabalho que cada vez mais a gente vem trabalhando nisso, né? Muitas vezes ainda com algumas dificuldades, até do ponto de vista, logicamente, de participação de mercado. Então nós temos hoje um mercado portuário ativo no Brasil Export e um mercado das companhias aéreas, dos aeroportos ainda muito distante. Então esse é um trabalho que a gente vem tentando aí junto à ABAR, junto a alguns empresários do setor, né? Nós temos dentro do Brasil Export empresários do setor de aeroportos, né? Manuel Ferreira é um, né? Um grande empresário do Nordeste que esse Brasil Export apresentou para a gente,
né, que foi uma grata surpresa, não só pela amizade que hoje eu tenho com ele, mas pela importância dele dentro desse cenário, né, econômico, de geração de emprego. E o Manuel tem trabalhado muito a questão de trazer o setor de aeroportos e das companhias aéreas para o Brasil Export. Sim, para o evento de amanhã, de que vamos fazer o Pernambuco Day, não é? O Manuel tem sido um grande parceiro, e também agradecer a você, Fabrício, que nos ajudou na idealização desse evento, que nós esperamos que corra tudo bem, estamos bastante ansiosos, né? E mandar um abraço para o Manuel também, que é um querido, né? Sim. Uma unanimidade aí no Sim. setor, né? E ele já me ligou hoje cedo, falando, empolgado com o evento. Eu falei, Manuel, você vai arrumar um grande problema para o IBI, porque vai começar aqui... Sarrafo muito alto, né? Bahia Day, o Maranhão Day, vai todo mundo querer trazer os seus estados, e que eu falei para ele, mas é um problema bom. Eu sempre brinco com isso lá internamente lá na empresa, que é quando você tem realmente... Então, eu acho que amanhã vai ser um grande sucesso. Pernambuco Day tem tudo para bombar, né, e para trazer as grandes lideranças, trazer o ministro, trazer, né, os deputados, os senadores, para poder discutir aí a questão de transporte, de infraestrutura no estado de Pernambuco. Trazer o Brasil Expo e o BNews também. Eu já estou confirmado e a equipe vai estar cobrindo amanhã. Perfeito. Ainda sobre a questão hidroviária, que você tocou muito bem, tivemos aí uns certos avanços, mas faltam algumas questões muito importantes. O governo soltou a necessidade, soltou a previsão deles de concessões hidroviárias, e já conversamos aqui algumas vezes, né, Mário? E é ousada, mas se acontecer, será um grande retorno para o Brasil. Você pretende trazer essas discussões de concessões hidroviárias para dentro do fórum? Seria, inclusive, pelo ENAP, se eu não me engano, né? Uhum. Conta até um pouco mais para a gente sobre essa criação do ENAP. A questão das hidrovias foi a grande pauta do Suexport agora, né, de 2 semanas atrás. E uma grande prioridade desse governo. E uma grande prioridade desse governo. Até porque, deixa eu até tomar um pouco de cuidado, mas nós não temos hidrovias. Nós precisamos colocar esse dedo na ferida, né, e isso não é vergonha nenhuma, é iniciar um trabalho do zero. Nós temos, quando muito, alguns canais navegáveis, né, que também as coisas vão acontecendo, mas criar realmente uma política, né? Então, assim, o grande avanço hoje dessa Secretaria Nacional é mais ou menos comparando ao que foi feito lá atrás com a Secretaria Nacional de Portos, né? Você passa a ter um órgão pensando exclusivamente aquele assunto, aquele tema, né? Isso não entra numa cesta, né, com outros assuntos. Então o pessoal fala, mas o que vai mudar? Vai mudar a prioridade. Né, vai mudar de você trazer realmente, e aí o Mário, quando fala que é a grande prioridade do governo, sem dúvida nenhuma. Né, isso vai ajudar em muito na questão de desovar a carga, de aumentar, né, o fluxo, de você gerar novos empregos. Então, tudo isso hoje, e aí quando eu falo que nós estamos hoje do zero, porque nós estamos do zero. E tem uma questão subjacente aí, que é o desenvolvimento socioeconômico da região amazônica, né? A própria população que depende daquela estrutura, né? Mário, eu visitei, por exemplo, Macapá, né? Nós visitamos Porto Velho, nós visitamos já Boa Vista. Manaus mesmo, né? E você vê todo o potencial que existe, né? E aí, de novo, uma hidrovia bem colocada, bem administrada, é transformador, com estrutura, vai transformar, assim como o Porto de Santos transformou a cidade de Santos, uma hidrovia bem administrada vai transformar aquela região. Isso tem que ser falado, né? Então, falar que hoje nós temos, não temos, né? Então, assim, eu estou muito animado com essa pauta. Acho que essa vai ser um dos grandes temas do Norte Export. Né? Eu acho que esse tema das hidrovias, junto com a questão, por exemplo, E aí, quando a gente fala de hidrovia, por exemplo, a gente vai debater no Norte Export o que já aconteceu no passado e que precisamos colocar de novo o dedo na ferida já, que é a questão da seca. Não adianta esperar dar novamente a seca para falar em plano emergencial de dragagem. Entendeu? É a crônica da morte anunciada. Vai ter seca novamente. Já começou a diminuir o nível e vai chegar no momento, então assim, nós temos que discutir isso já. Então,
essa é uma agenda, de novo, muito cara, principalmente para a região norte. Fala de inovação para a gente. Eu sei que essa pauta de inovação, você tá no teu horizonte de curto prazo aí, você tem algumas iniciativas importantes na área de inovação. Sei que pode ser algum spoiler. O que você pode falar para a gente que vem tá aí no horizonte de curto prazo aí? Mário, a grande questão da inovação, por exemplo, foi quando nós fundamos o Hub de Inovação do Brasil Export, né? Então, o Hub, ele vem principalmente com o papel que é mais ou menos o DNA do Brasil Export. É trazer as empresas para um único ambiente, onde as empresas hoje que participam do Brasil Export, elas vão encontrar dentro do Hub um ambiente único que a gente possa tratar de inovação, de tecnologia, de avanço para o setor. Segundo ponto importante, né? Aí mudando de cadeira e sentando no lugar de uma startup. É muito mais atrativo para uma startup entrar para o Hub do Brasil Export do que entrar para um Hub genérico. Porque quando ela entra no Hub do Brasil Export, ela passa a conviver com 650 craques do setor, que são os nossos conselheiros e serão mentores dessas startups, que elas terão, logicamente, as principais empresas colocadas ali dentro para poder, numa tacada só, elas vão fazer uma apresentação e elas vão falar diretamente para todo o mercado. Então, novamente, dentro do conceito daquilo que é o compartilhado, daquilo que é dividido, e não daquela coisa individual, daquela coisa... o nosso grande objetivo do Hub, a pauta de tecnologia é uma pauta importante para o crescimento portuário, para o crescimento ferroviário, para o crescimento... Fazer mais com o mesmo, não? Fazer mais com o mesmo, exatamente. Agora, nós precisamos ter alguém, de novo, organizando esse setor. Porque aí eu comecei a observar isso. Porto A, gastando uma fortuna em inovação, mas olhando para o seu umbigo. O Porto B, ou a empresa C, ou a empresa... Por que não trazer tudo isso? E aí eu aprendi, né? Eu comecei a estudar um pouco de inovação, né? E uma vez me falaram isso, que o sucesso, para que a inovação, para que a tecnologia, e vi muito isso em Singapura, né? Que foi sempre, justamente o contrário que o setor sempre trabalhou. Não existe tecnologia ou inovação bem-sucedida se ela não for compartilhada. Não existe isso. Você trazer aquela dor, que é o termo que o pessoal usa, né? Então, qual é a dor do setor? E a partir do momento que você coloca essa solução para o setor, não importa se essa dor surgiu da empresa A, B ou C. O setor todo está se beneficiando daquela solução. Então, eu estou muito feliz com a questão da criação do Hub do Brasil Export. O que já é realidade no Hub e o que vai ocorrer no curto prazo? O Hub já é realidade. Conta pra gente. O Hub já é realidade. Nós estamos indo agora, porque foi entregue agora, o Parque Tecnológico de Santos. Então, a gente vai assumir um espaço no Parque Tecnológico de Santos. Isso é no centro da cidade? Isso é na região central da cidade, é ali no antigo Colégio Santista. Mas também a ideia do Hub, assim, nós estamos iniciando por Santos, mas a ideia é estabelecer as parcerias com o Hub de Salvador, com o Hub aqui do Distrito Federal, entendeu? Capitalidade. Ter esses hubs todos também conectados com os hubs internacionais. Então, eu tenho conversado muito com Singapura, tenho conversado muito com Portugal, né, até por conta do Web Summit que acontece anualmente lá. Então, justamente, o papel do Hub, logicamente, é conectar. Né, e nós precisamos conectar o setor do ponto de vista tecnológico. Esse é o nosso grande desafio. Essa questão do Hub, ela conversa, de alguma forma, com a capacitação do trabalhador portuário hoje? A gente tem dificuldade, você sabe disso. Hoje, as empresas pagam 2 vezes para capacitar o trabalhador, né? Parte desses recursos acabam não retornando em cursos adequados, e aqui não cabe apontar o dedo para ninguém, vamos pensar em solução para o futuro, né? Então você está falando de trazer gente para pensar em inovação, mas tem uma vertente que é também capacitar alguém que está num outro mundo, no mundo mecânico para o mundo mecanizado. Você acha que pode ter alguma sinergia também com essa questão de capacitação, ou você acha que isso fica mais no ambiente acadêmico, são coisas distintas? Não, eu acho que total, Mário. Eu acho que total. Eu acho que hoje o trabalhador, seja em qualquer área, que não receber a capacitação com essa pegada da tecnologia, da inovação, ele vai perder o bonde da história.
Nós não estamos aqui discutindo criação ou não criação de postos de trabalho. O que nós estamos discutindo aqui é que muitas vezes você tem vários postos de trabalho não preenchidos por falta de capacitação. Exatamente isso. Né? Eu acho que essa é a grande questão. Então, esse é um trabalho do Hub que eu acho que vai abrir muita oportunidade, né? Muita oportunidade para pessoas do setor e para pessoas que hoje não estão no setor e vão passar a conhecer, né, um pouco do setor através do Hub. Então, o impacto disso, né, onde nós queremos chegar, né, é ser mais um instrumento dentro dessa grande engenharia que nós montamos com o Brasil Export, onde nós temos um grande fórum de discussão, onde nós temos uma rede de comunicação divulgando e trabalhando o setor, onde nós temos um Infrajur discutindo tecnicamente com os principais juristas. Outra grande surpresa, né, Fabrício? Porque a gente acompanha o Infrajur há pouco mais de um ano, talvez, e é impressionante o ritmo que isso ganha, né? Você, de repente, começa a trazer ministros do Tribunal Superior do Trabalho, ministros do Tribunal de Contas da União, isso começa a ganhar um movimento, né? Aparece uma criação de um comitê, uma comissão de juristas para rever. Quer dizer, isso começa a reverberar no mundo real, digamos assim, as coisas começam a acontecer, né? E é impressionante a velocidade que isso ganha, né? Hoje mesmo, nós, às 18h30, nós assinaremos a renovação do convênio, do termo de cooperação técnica com a Academia Brasileira do Direito Marítimo Portuário, né? Do Infrajur, do Brasil Export com a Academia. E isso eu acho que foi a criação do Infrajur e todos esses movimentos que começam a acontecer, isso tem sido fundamental, porque os próprios ministros têm, de vez em quando eles falam, é muito confortável e, de certa forma, arriscado você não conhecer a fundo o setor. Né? É confortável. E está decidindo sobre ele, né? E está decidindo sobre ele, e de um setor que tem as suas particularidades. Né? Explicar, às vezes, para um ministro a diferença de um avulso, ógimo, são realidades completamente diferentes. Então, não é uma decisão que ele está acostumado a dar, porque ele precisa conhecer. Então, essas visitas que a gente vem realizando em todos os regionais, para visitar os portos, para conhecer as instalações portuárias, né? E a gente vem utilizando parte dos regionais com 2 módulos voltados para o Infrajur. Né? Então, assim, novamente, Hub, Infrajur, Rede BNews, o Fórum, isso tudo tem dado realmente uma musculatura e, mais do que isso, né, para poder finalizar, eu acho que a gente vem trabalhando para ser, eu sempre falei isso lá atrás também, perante até as associações de classe. Nós somos meio, nós não somos fim. Né? As associações com o Brasil Export, elas também cresceram, elas também se valorizaram. Sem dúvida nenhuma. Elas também mostraram, né, toda a importância de uma associação do Acho que o setor inteiro cresceu, Fabrício. Se você for ver, seja na esfera pública, seja na esfera privada, né, quando você traz, né, a mídia, quando você traz o tema para uma grande pauta, né, todos os stakeholders, né, acabam, de alguma forma, né, tendo ali um holofote ali, né? Fora que o setor também, não estou há tanto tempo quanto vocês, mas eu consigo perceber que o próprio setor ele é ávido para crescer a cada momento, né? E eu acho que é uma questão que o próprio Fabrício pegou de entender essa realidade e dar a oportunidade para que o setor de infraestrutura possa crescer. Eu digo ainda que é o ovo e a galinha. Você não sabe quem puxou o quê, mas o fato é que uma coisa vai levando a outra, né? E novamente aquilo, né? É um setor que continua tendo muita oportunidade. Né? E por que tem muita oportunidade? Porque nós temos uma situação, principalmente voltada para a produção nossa vai continuar crescendo muito. A produção nossa vai continuar precisando escoar, né? Seja por qual porto, seja por qual modal. E aí tem carga para todo mundo, o que nós só precisamos é organizar a informação. Tá. Só para ver, tem um celular vibrando, pessoal, se vocês puderem tirar só pelo menos da mesa. Perfeito. Todo esse trabalho culminou em algumas questões que eu acho que são totalmente merecedoras, que são as suas honrarias.
se eu não me engano, em 2022, mérito Mauá. Agora, esse mês passado, prêmio Avante, onde é um prêmio dado pela NTT. Conta para nós sobre essas gratificações, o quanto que isso te dá uma sensação de trabalho cumprido, e também quanto que ela te impulsiona a continuar buscando melhorias para o setor. Elis, é sempre bom você ter o reconhecimento, né? E de algumas coisas de muito respeito, né? Eu confesso, por exemplo, que assim, receber a homenagem Mauá, para mim representou muito, né? Até pela figura, né? Pela tradição, né? Receber agora recentemente, como eu recebi, a medalha da NTT, também de uma agência reguladora, que passou a ter uma sinergia com o Brasil Export e desenvolver um trabalho conjunto. Então, também para mim foi muito, muito importante. Agora, esse trabalho todo, essas homenagens todas, eu acho que nós temos que olhar, primeiro, por que foi concedido isso, né? Então, foi concedido não para o Fabrício. Eu acho que foi concedido pelo trabalho do Brasil Export. O Brasil Export, nós temos um trabalho feito de lá de trás, e aí o meu amigo Mário Povia foi um dos primeiros a mergulhar. Eu sempre falo o seguinte, quando a gente transformou o Brasil Export, eu mergulhei numa piscina e só falava disso, né? Eu chegava em casa, até que um dia minha mulher falou assim, você podia dar o nome do seu filho de Brasil Export, né? Porque você só fala no Brasil Export. Eu venho falar de alguma coisa de casa e você está falando do Brasil Export. Então, essas homenagens, elas aconteceram para o Brasil Export, para o Conselho Nacional, por exemplo, do Brasil Export. Quando José Roberto Campos começou a trazer os grandes nomes, né, conseguiu reunir esses nomes todos numa mesma mesa, onde nós sempre combinamos e sempre pautamos que o que for convergente será sempre tratado. E o que for divergente, nós vamos procurar deixar um pouco de lado para trabalhar sempre uma agenda também positiva. Então, é um trabalho que, logicamente, dá mais responsabilidade, né? Uma homenagem dessa dá mais responsabilidade, né? Mas eu acho que demonstra a seriedade, né? Acho que demonstra realmente tudo que vem sendo feito, que vem sendo construído, e, logicamente, continuar olhando para frente. Eu sempre brinco que não gosto de retrovisor, né? Eu gosto de olhar para frente. Fabrício, e tudo isso te consome quantas horas por dia de trabalho? Mário, muitas. Mas, de novo, eu não trabalho. Você trabalha de segunda a sexta? Não, eu trabalho muito também no final de semana. Eu tenho um hábito já antigo, muito antigo, que geralmente domingo, naquele horário que o pessoal começa a achar um pouco bucólico, né? E é o horário que eu já abro o computador, já abro a agenda e já organizo a semana. Você toma bronca em casa? Muita, trabalhando muita. Tomo bronca dos filhos, né? Meus filhos, eles realizam uma brincadeira comigo rapidamente aqui. Eles realizam uma brincadeira comigo, que eles falam assim, que eu chego também no final de semana e falo, pô, filho, estou cansado, preciso dar uma maneirada, né? Chega de... E aí na segunda-feira eles olham só, eles pegam as redes sociais, aí tá lá, Singapura Export é lançado pelo Julião. Aí eles me ligam e falam, tá cansado, né, pai? Então, mas eu tomo muita bronca, assim. Vamos encerrar, porque hoje, por mais que o papo seja bom e tem muitas coisas a se falar, sim, mas infelizmente Fabrício vai ter que sair, tem coisas para resolver. Como ele mesmo disse, não para. Mas só para encerrar, eu deixo o espaço aberto e também gostaria que você fizesse uma chamada para o Santos Expo, que vai acontecer no dia 22 e 23 de abril. E se puder, falar um pouquinho, antes do Santos Expo, desse trabalho social. Você criou um instituto aí na questão social, que eu acho particularmente acho muito bacana, né? Em rápidas palavras, dá um... Bom, a criação do Instituto Social é realmente algo também muito importante, é algo que realmente eu tenho me cobrado, porque eu preciso aumentar a minha dedicação ao Instituto, mas é algo que eu tenho envolvimento direto, né? Dos meus 4 filhos, eu tenho um filho especial, um filho autista, e justamente eu comecei a observar exatamente isso. O que eu posso deixar de contribuição, não para o meu filho, mas para as famílias, né, que enfrentaram, que nós enfrentamos e ainda vamos enfrentar, que é a falta da informação.
que é muitas vezes você se sentir muito só. Você olhar para o lado e você não tem um diagnóstico preciso, você não tem uma rede de apoio, e esse é um grande trabalho que o Instituto vai realizar na fase de ouro que nós chamamos, que é de 0 a 5 anos, quando as famílias precisam, quanto antes, receber o diagnóstico, receber o acolhimento e, a partir daí, receber o tratamento. Isso pode fazer a diferença lá na frente dessa criança. Passada essa fase, nós temos uma segunda fase muito importante no processo, que é a adolescência. É quando surgem os bullings, é quando surge a depressão e é quando surge a falta de oportunidade. Que você olha e fala assim, meu filho vai ser o quê? Minha filha vai ser o quê? E aí capacitar um jovem para o mercado de trabalho, para essas grandes empresas que geram muitos empregos, esse é o grande desafio. Por que que um jovem autista não pode ser um grande operador de máquina, um operador de um guindaste? Um músico, com o foco que ele tem, com a habilidade, você trazendo as habilidades, né, para o lado positivo e, logicamente, empresarial. Então, esse passa a ser um papel importante do Instituto Social. Então, o Instituto quer, junto com o Conselho Regional, identificar projetos ao longo do Brasil. Então, na medida que nós vamos para o Sul, quero identificar, tem um projeto importante, tem uma clínica importante, tem algo que a gente possa trazer um pouco desse conceito de unidade, né? E, logicamente, contribuir também financeiramente para que haja esses avanços. Então, parte da receita hoje do Brasil Export, ela é destinada para o Instituto Social. Então, isso a gente vem desenvolvendo. Santos Export, dias 22 e 23 de abril, expectativa gigante, eu acho que teremos... Sabe que 22 de abril é aniversário do Thales, né? Então nós já vamos, o Thales vai comemorar aniversário lá. Então não vou comemorar mais, porque também vai ser aniversário do Mário. Eu diria que vai ser do Mário também? Então é o seguinte, eu vou falar para vocês o seguinte, vocês vão ter pela primeira vez um aniversário onde um dos convidados é o ministro. Muito bom, muito bom. Então, casa cheia, as principais autoridades, eu acho que deve ser edição recorde do ponto de vista de público. Uma pauta muito bem formatada. Sim, eu gostei bastante. Eu acho que o Ricardo Moritzas tem feito um trabalho muito importante no Santos Export. E para fechar, eu preciso também falar aqui do IBI. Eu acho que o IBI, e aí novamente, eu acho que vocês têm feito já em tão curto tempo a diferença. Eu vejo essa casa aqui bem montada, bem estruturada, mas aguardava aqui essa conversa nossa e via, né, vocês debatendo com as câmaras temáticas, cada vez mais trazendo os parlamentares, né, para poder participar do setor. Então, eu queria aqui parabenizar o Instituto, parabenizar o trabalho de vocês, né? Eu sou, assim, admirador, né? O Mário tem uma admiração aí de muitos anos, né? Não só pela competência, mas pela figura, né? É meu amigo, posso encher a boca e falar, Mário é meu amigo, pelo caráter, pela lealdade. E você, Thales, a mesma coisa. Você ficou com a gente lá no BNews e sempre tive também, mesmo um pouco tempo aí, uma profunda admiração pelo seu trabalho, e nada mais justo você estar aqui. Então, quando eu vejo duas figuras que eu tenho realmente profunda admiração, eu me sinto em casa. E aí acontece isso. Eu tinha combinado de falar bem menos, né? E estou aqui perdendo a hora, estou perdendo o próximo compromisso, mas com muito prazer. Tá? Então, mais uma vez, obrigado pela sua oportunidade e vida longa ao IBI. Perfeito. Curta, se inscreva, nos siga nas redes sociais, porque nós seguimos em busca de uma infraestrutura forte no país.